Olá, tudo bem? Aproveitando aqui que as escolas de samba deram uma parada para poder dar uma continuidade na leitura. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro Picos e Vales. Meu nome é Ivana Gomes e agora nós iremos fazer o áudio de número 9. O jovem pensou a respeito por um momento e disse: mas não consigo ver o que fiz de errado. Onde estava o problema no modo como administrei meus bons momentos? Quando você estava se sentindo tão bem, talvez tenha se vangloriado um pouco sobre o que descobriu aqui no pico. O velho observou. O jovem ficou em silêncio. Você acha que isso pode ter acontecido? Acho que não. Talvez. O velho esperou. Sabe? Isso pode explicar por que meus amigos vinham me evitando ultimamente. O jovem suspirou. Ele estava pensando especialmente na jovem de quem gostava. Então acrescentou: a primeira vez que visitei o pico, você disse que a maioria das pessoas não se dá conta de que precisa estar verdadeiramente preparado se quiser permanecer nele. O velho sorriu. Fico feliz que se lembre disso. Quem não está preparado para um pico, em pouco tempo cai de lá e sofre. Como podemos nos preparar de fato para o pico? O jovem perguntou. Em vez de lhe dar minhas respostas, talvez eu possa ajudá-lo a encontrar as suas próprias respostas. Quando as coisas começaram a dar errado para você, como se sentiu? Péssimo. O jovem respondeu. Então, por que não mudou o seu comportamento? Não sei, o jovem admitiu. Talvez porque eu não soubesse como lidar com isso. Ou por ter pensado que se ignorasse o problema, as coisas iriam acabar se ajeitando. Ou talvez estivesse com medo de admitir que estava errado, ou que precisava de ajuda. E o que todas essas respostas têm em comum? O velho perguntou. O jovem pensou por um momento e disse: não sei bem, mas chutou: medo. O velho fez que sim com a cabeça. Sim. E qual é a origem do medo de uma pessoa? O jovem não sabia. No caso da maioria é o ego, disse o velho. Nosso ego costuma nos deixar arrogantes no pico e temerosos no vale. Ele nos impede de ver o que é real. O ego distorce a verdade. Quando você está num pico, seu ego faz com que as coisas pareçam melhores do que realmente são. E quando está num vale, o ego faz com que as coisas pareçam piores do que realmente são. Ele o faz pensar que o pico durará para sempre e temer que o vale não termine nunca. O jovem escreveu em seu caderno o que o velho disse em seguida. O motivo mais comum pelo qual você fica pouco tempo no pico é a arrogância, que se disfarça de segurança. O motivo mais comum pelo qual você fica muito tempo num vale é o medo, disfarçado de conforto. De que forma a arrogância nos expulsa de um pico? O jovem quis saber. Permita-me lhe dar um exemplo. Quando eu era mais novo, trabalhei para uma empresa enorme e muito famosa. Oferecíamos um excelente serviço por um bom preço. O melhor em nosso setor, o velho disse, e acrescentou. Então nossos custos subiram e a economia entrou em crise. O preço do nosso serviço subiu e logo poucos podiam pagá-lo. As vendas caíram, mas graças à nossa fama, a gerência acreditou que poderia simplesmente sobreviver à crise. A realidade, é claro, era que precisávamos mudar. Mas eles não viam isso, porque sua arrogância os havia deixado vaidosos. Mais algum tempo, e perdemos a maior parte de nossos clientes e tivemos de vender a empresa. Mas o que você fez? O jovem quis saber. Perguntei a mim mesmo, qual é a verdade contida nessa situação? A verdade era que não estávamos deixando nossos clientes satisfeitos.
Então comecei a perguntar a mim mesmo: como posso ser mais útil? Não demorou muito. Saí e abri eu mesmo minha empresa. Transformei aquela pergunta na pedra fundamental de meu novo negócio. Mesmo tendo começado pequenos, nossos clientes ficaram muito satisfeitos conosco e foram transmitindo essa impressão adiante. Com o passar dos anos, tornamo-nos também uma grande empresa. O jovem perguntou qual era o nome da empresa e, quando o velho disse, reconheceu-a imediatamente. Deu-se conta de que seu novo amigo era um homem riquíssimo. Pelo jeito, essa perspectiva dos picos e vales era realmente eficaz, mas perguntava-se: era tão útil assim na vida pessoal? Pode me dizer mais sobre como ela funciona em sua vida pessoal? O velho pensou por um momento, então disse: sim, vou lhe contar um exemplo pessoal. Quando minha esposa começou a adoecer, isso se tornou um vale cada vez mais profundo para nós. Para ela, criar nossos filhos, cuidar da casa e dar atenção a todos nós, sempre havia parecido algo que não exigia esforço algum. Foi difícil para nós vê-la sofrer tanto a ponto de não poder fazer as coisas que sempre gostou. Achei que cabia a mim tentar assumir a maior parte do que ela costumava fazer. Assim, esforcei-me para cuidar dela e de nossos filhos. Ajudei a cuidar da casa e continuei trabalhando. Em pouco tempo, estava bastante estressado. É claro, eu estava preocupado mesmo, era com o bem-estar dela. Não sabia o que fazer. A voz do velho ficou embargada por um momento quando ele lembrou desse período de provações. Deve ter sido muito difícil, o jovem disse, em voz suave. Foi, o velho admitiu. Tive medo. Fiquei preocupado com o que iria acontecer. Eu sabia que o medo costumava afugentar a verdade. Por isso, perguntei a mim mesmo: qual é a verdade contida nessa situação? E a verdade era simples. Eu a amava. Então, perguntei a mim mesmo: qual seria a coisa mais amorosa que eu poderia fazer nesse exato momento? De início eu não sabia, mas então comecei a fazer tudo de atencioso que pudesse imaginar para o bem dela. E em pouco tempo a situação já não parecia mais um vale profundo. E por que isso? O jovem quis saber, porque vi que minha mulher percebeu o quanto eu a amava. Isso fez com que se sentisse melhor. Eu sabia que não fora tão atencioso antes como poderia ter sido. Em pouco tempo passei a gozar da sensação agradável que se instala quando nos tornamos uma pessoa melhor. Para minha surpresa, comecei a me sentir mais tranquilo e produtivo, mesmo nas terríveis circunstâncias em que nos encontrávamos. O velho acrescentou: percebi muitos dos nossos medos tinham na verdade a ver comigo, não com ela. Quando procurei formas de ser mais amoroso, mudei o foco de mim para ela. Consegui sair de mim mesmo. Então, o jovem percebeu: quando deixamos o ego de lado, aumentam nossas chances de sair de um vale mais rapidamente. Exatamente, o velho concordou. E pôr o ego de lado também pode ajudá-lo a permanecer mais tempo num pico. O jovem entendeu como aquilo era importante e esperou não se esquecer. Mais tarde, olhou ao longe e exclamou: "Uau! Veja aquilo!" O velho sorriu. Ele sabia que o jovem perceberia mais cedo ou mais tarde. "Olhe para aquele pico fantástico ali, ainda mais alto que este aqui." O jovem disse, como se o pico mais alto tivesse sido descoberto pela primeira vez. "Aposto que a vista de lá é ainda melhor que a daqui." "Sem dúvida é," o velho concordou. "Tenho de ir lá vê-la," o jovem retrucou. Mas olhou para baixo e viu o vale profundo que havia entre aquele pico e o outro mais alto. Suspirou, sabendo que deveria ser difícil atravessá-lo. "Quando você olha para aquele vale, o que vê?" perguntou o velho.
O jovem pensou por um momento, depois riu. Sofrimento? O velho também riu. Muitas pessoas veem um vale profundo dessa forma. Veem os vales como períodos de frustração, dor, desilusão, raiva e fracasso. Mas lembre-se do que acontece quando você identifica o bem que está oculto ali e se concentra nele. O jovem concordou com a cabeça. Podemos transformar um vale num pico. Sim, o velho disse, mas é preciso contar com uma pessoa extraordinária para verdadeiramente valorizar e pôr em prática o que jaz oculto no vale. Você acha que é capaz de fazer isso? Obrigado por me lembrar disso. Ou seja, meu desafio é atravessar um vale de outra forma. Não é isso? Como faço isso? O jovem respirou fundo. Eu acho que a melhor forma de atravessar um vale é criando e seguindo a própria visão sensível, o velho disse. O que isso quer dizer? Com sensível, quero dizer a visão de um futuro pico sobre o qual você deseja estar e faça sentido para você. Algo tão formidável quanto você seja capaz de imaginar, mas que também seja realista e atingível, se desejar com bastante força. E sensível também significa que será capaz de tornar o que imagina mais real para si mesmo quando aplicar os 5 sentidos numa imagem com detalhes tão verossímeis e específicos que começará a se dar conta de que é possível concretizar aquilo. Imagine como seu futuro pico deverá ser, o que deverá ouvir, quando estiver lá, o aroma que terá, o sabor, a sensação de tocá-lo, até que se torne tão real que a imagem de sua chegada nele o faça vencer o vale. O jovem sentiu como isso poderia ser poderoso e escreveu. Uma excelente forma de atingir o próximo pico é seguir sua visão sensível. Imagine-se aproveitando esse futuro melhor em detalhes tão específicos e verossímeis que em breve terá prazer em fazer o que o levará lá. Os dois continuaram conversando até anoitecer. Mais tarde, naquela noite, o jovem foi para sua barraca e sonhou em conquistar um lugar melhor. Bem cedinho na manhã seguinte, pôs-se de pé e contemplou o pico mais alto. Então foi ter com o velho. Disse que esperava que não demorasse muito para chegar ao próximo pico. Estava ansioso para aproveitar a vista ainda mais fantástica lá de cima, quando conseguisse alcançá-lo. Quando se despediram, o velho fez uma sugestão. Quando você chegar ao pico mais alto, talvez seja interessante ver se consegue ter alguns insights sobre verdades mais profundas a respeito de si mesmo. Pode ser interessante ouvir seus pensamentos com o coração e lembrar-se dos momentos reais do trabalho e da vida pessoal que o guiarão na direção de suas verdades pessoais. O que descobrir irá se tornar a própria sabedoria, e não minha ou de qualquer outra pessoa. O jovem disse que se lembraria daquilo e agradeceu ao velho por partilhar tanto conhecimento com ele. Então apertaram as mãos e o jovem partiu, pretendendo atravessar o profundo vale na tentativa de chegar ao pico mais alto que ficava adiante. Gente, aqui eu termino essa leitura e uma coisa que ficou muito aqui em mim do que eu pensei é a questão que ele estava falando, eu já tinha comentado de como administrar, né, os momentos bons, mas também o que ficou forte mesmo nesse áudio, nessa parte do áudio, foi a questão de manter a visão no que se quer quando se estiver no vale. E também de buscar sempre aprendizados, sempre a sabedoria, estando no pico ou no vale, né? Que aqui ele fala dos próprios insights, né? Então, de como ter isso, né? E manter a visão no que se deseja, que assim também consegue-se ter, como é que se diz? Atravessar os momentos com mais facilidade. Um abraço,
Vejo vocês no próximo áudio.